Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E aí pessoal, CodeHack aqui e bem-vindos a mais um vídeo. E antes de começar eu queria dar só um recado bem rápido pra vocês. Pra quem é membro do clube de canais, eu lancei na noite dessa sexta-feira o primeiro Codecast Proibidão, exclusivo para membros e apoiadores. Então, pra você que é um pirilampo e ajuda o canal com a assinatura, dá uma olhada lá na aba comunidade que você vai ver, além de todos os links dos conteúdos exclusivos para apoiadores, os replays das lives do canal do Codecast e uma ou outra surpresinha que eu deixo de vez em quando ali pra vocês. Recado dado, todo mundo feliz, muito obrigado por ter ajudado a compartilhar o vídeo, estamos voltando à média normal e a culpa disso é de vocês, então eu só tenho a agradecer. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo para aquela sua amiga que acha que empoderamento é basicamente sair dançando por aí que nem uma pessoa epilética ou o compadre Washington, o que no fundo é a mesma coisa, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. E se der, checa a inscrição e ativa o sino também, vocês sabem como é que é a plataforma. Lá estava eu, no Twitter. Peraí, eu não tenho mais Twitter. Então vamos consertar. Lá estava eu, triste no Zap porque eu não tenho Twitter, quando um amigo de grande consideração e igual degeneração me manda isso daqui. E nossa, ainda bem que eu fiquei em casa com preguiça de sair na rua pra comprar um chip, porque assim eu continuaria sem Twitter e consequentemente não veria essa monstruosidade aqui. Pois é, eu não tenho medo da amarela. Eu tenho medo mesmo é de socializar. Ainda mais quando as pessoas que a gente tem que socializar são as mesmas pessoas dotadas de alta cultura e um gigantesco potencial imaginativo, responsáveis por inventar um campeonato cujo objeto de estudo é basicamente a parte traseira da sua região locomotora. Mas espera aí, começar a falar disso sem previamente introduzir vocês no assunto, introduzir e bunda na mesma frase, eu juro que eu não aguento mais. Seria claro um motivo para que vocês não entendessem nada, além é claro de uma prova cabal que esse conteúdo seria desconexo e por que não dizer incrivelmente desleixado, até para o meu padrão de vídeo. Que já é bem inclusive. Então vamos a uma pequena recapitulação dos fatos, para que as pessoas que não habitam um mundo incrivelmente caótico denominado de timeline do Twitter consigam entender a história também e, lógico, ficarem indignados, junto comigo e com o pessoal que também presenciou essa palhaçada toda, mas tem um pouquinho assim de bom senso. Na madrugada de quarta para quinta-feira, durante uma competição que, acredite se quiser, era bem pior do que o tema do nosso vídeo, denominada de Awards, aonde, como o próprio nome já diz, um mar de colheres descerebradas e procs elegiam o melhor pirombo. E eu definitivamente prefiro ser churrascado a de fato saber qual eram os critérios de avaliação desse pessoal para escolher um vencedor. Mas beleza. Como quase tudo que esse pessoal pega, tanto a repercussão quanto a execução não chamaram lá muita atenção, porque afinal, ninguém liga de verdade pra o canhoto gosta mesmo é dos milhões de Jorge Soros. Esse roteiro foi escrito por um tiozão do churrasco. Mas falando sério agora, essa competição se iniciou logicamente pelo pessoal que está constado na lista de enfermidades psiquiátricas devido ao alto nível de degeneração desse grupo social, sendo em poucas horas assimilado e replicado pelo pessoal que eu gosto de classificar como não doentinhos. E eu não preciso nem dizer que, pra minha vergonha, o perfil do pessoal que não usa meme da Gretchen fez 3 vezes mais sucesso. E não, eu não tô aqui pra dizer que isso é bom. Na verdade, isso é realmente bem preocupante. E é exatamente por isso que eu decidi falar desse tema em vídeo, porque entender o quanto esse pessoal se retroalimenta com elogios, ressaltando a sua promiscuidade de uma maneira praticamente irracional, nós conseguimos entender o quão perto estamos de realizar os sonhos de uma galerinha que gostava de confiscar uns grãos. E é lógico apontar e rir do gigantesco paradoxo que esse pessoal acaba caindo quando eles resolvem criticar a obcecação do corpo da colher, ao mesmo tempo que fazem competição de bunda. E não, eu não vou comentar sobre o rabo wars com a dos caras, pois além de não ter estômago para analisar esse lado desse fenômeno social, literalmente vocês e não eles são o público a qual eu pretendo tirar do buraco. A gente nem chegou no final do vídeo, já é a quinta frase com duplo sentido. Hoje vai ser difícil. Pois bem, existe um limiar incrivelmente delicado entre o quanto você consegue admirar uma pessoa hoje em dia sem ultrapassar a linha da biscoitagem e esbarrar numa falsa acusação de abuso. E foi justamente tentando entender como essa pescaria de atenção acaba ou não virando pretexto para uma militagem desnecessária, dependendo do quão bonito seja o autor do elogio, que eu finalmente consegui entender para que serve essa paralaxe cognitiva que algumas pessoas classificam erroneamente de empoderamento, já que na verdade é bem visível a retirada do poder
poder que as pessoas teriam caso o seu valor social não houvesse sido depreciado por uma série de ações que eu consideraria bem vergonhosas. Até porque a suposta melhor relação entre custo-benefício, entre ter aprovação social e desejo de várias pessoas ao mesmo tempo, o que possibilita um amplo leque de parceiros para fazer uma chucharia, não são assim tão vantajosos quanto as pessoas pensam. Pois segundo a obra A Libido Dominante do E. Michael Jones, essas ações são ferramentas de controle social que no final das contas, mais do que qualquer outra coisa, vão te levar a um estado praticamente irreversível de insanidade. E juntando isso com a fuga do seu pai para comprar um maço de derby, chegamos, veja só, na temática que eu tô adotando esse mês pros vídeos, sobre a relação simbiótica entre a loucura e o controle de um possível regime estatal autoritário. Então, para entender melhor o nosso adversário, precisaremos de fato entender as suas teorias. E é aqui que a gente chega na infame dialética negativa do Adorno, que você pode até não ter estudado, mas com certeza ela estudou você. Inventada em uma escola onde não se tinha nenhum infante ou mesmo jovem, que só pra lembrar tem mais é que acabar, mas que era composta por um bando de canhoto safado, cujo plano era basicamente transformar a sua massa cinzenta num belo pacote de nuggets de frango, porque assim você seria burro bastante para comprar as ideias de pouca ou nenhuma estrutura moral e finalidade prática deles. A dialética negativa consistia basicamente na negação de toda a estrutura da própria realidade, ou até mesmo do que o próprio ser pensante classificaria como humano. Ou seja, segundo Adorno, é necessário para haver um melhoramento social ou mesmo um aprimoramento do ser humano como uma entidade pensante, uma suposta destruição daquilo que se entende por estrutura da realidade, remetendo àquele aspecto destrutivo da visão canhota a qual todo mundo de fato já conhece, em que são jogadas todas as fichas numa mudança cultural futura, que ocorrerá depois da desconstrução de todos os dogmas e conceitos existentes, reformando assim toda a ideia de experimentos e entendimentos sociais, além de filosóficos, é claro, que com o passar do tempo foram nominados de praxis. O quê? Eles querem basicamente demolir tudo para o que surgirá depois disso seja uma espécie de substituto artificial da estrutura da realidade. Agora eu entendi. É um tanto quanto complexo, mas eu vou abordar isso mais detalhadamente em vídeos futuros. E mesmo que eles não tivessem a menor ideia do que se sucederia depois dessa desconstrução e reconstrução de valores e conceitos, ainda assim, eles veem isso como algo de fato otimista, pois para estes, qualquer coisa é melhor do que viver num mundo onde as regras são ditadas com base numa ordem moral pré-estabelecida, ao invés de qualquer coisa que sai da cabeça de vento deles. Sendo então esse o movimento impulsional que instiga esses maus elementos a tentarem destruir toda a cultura, aplicando cirurgicamente disrupturas nas convenções sociais, tendo como objetivo modificar a essência humana, retornando ao bestialismo. E é justamente aqui que entendemos o ponto-chave do Rabb Awards e de todo o movimento Sex Lib, já que para ambos os casos é aplicado aquele conceito que a gente já falou aqui, pelo menos algumas vezes, que é o duplo pensar, onde o indivíduo com seus valores de fato já bem enfraquecidos entra constantemente em contradição, utilizando argumentos e adotando posições diversas, indiferente ao que ele acredita ou não, só para defender o seu ponto, quando algo de seu interesse precisa ser defendido. 11h59. Temos que parar com essa coisa horrível da objetificação. Meia-noite. Dá uma olhada se esse bundão aqui não merece uma nota 10. Iniciado nos anos 60 para destruir o conceito de família através de literalmente objetificar as pessoas ao ponto em que elas deixariam de ser vistas como elementos dotados de sentimentos, ou mesmo que mereceriam algum respeito devido à facilidade que teriam a se entregar para o maior número de pessoas possível, o Sex Lib já se tornou tão encruado na sociedade que foi capaz de, como dito há pouco, destruir um padrão social que correspondia ao nível de pudor das pessoas, a qual acabavam se valorizando aspectos como a inocência e a castidade, de modo que quanto mais consciente e controlada fosse uma pessoa, mais reconhecida como alguém responsável e de confiança para um relacionamento ela seria. O que, se a gente for parar para pensar, seria exatamente isso que o grupo das femimulheres deveriam buscar se a lógica fosse o norte do seu direcionamento ideológico. Mas não só isso de fato não acontece, como há de fato um gigantesco estímulo cultural para que as pessoas tornem-se menos castas e mais atiradas, chegando ao nível de raudice em que alguém é capaz de apontar para você, e esse alguém é geralmente um e-girl, e tentar usar do argumento de autoridade sobre alguma discussão com basicamente a pior carta do Yu-Gi-Oh! Argumentativo, que é o eu transo, levando também em consideração a exploração da própria exposição da imagem, com umas milhares de fotos de moças e rapazes expondo a sua intimidade durante o evento, por puro e simples desespero por aceitação social. Necessidade esta
muito imposta pela hipersexualização, que foi introduzida vagarosamente através da mídia e da cultura com o passar dos anos, gerando assim aquele velho ciclo de desvalorização que eu já citei no começo do vídeo. Portanto, desestimulando assim os relacionamentos sérios mais do que aqueles pneus que ficam rodando de bobeira nos caminhões. Ao mostrarem o tão cheio de marca de acne pro Twitter inteiro, que graças ao bom Deus é meio que só uma bolha da bolha, e diferente do Zap não tem uma real participação na disseminação de informações para as grandes massas, fica de fato evidente que essas pessoas estão indo contra o próprio discurso que repetem incansavelmente há pelo menos umas 3 ou 4 décadas. Me deixando então na dúvida entre duas possíveis conclusões. A primeira, é claro, é a comprovação desse gigantesco paradoxo gerado por uma falta de intelectualidade estapafúrdica, na qual esse pessoal não consegue nem enxergar que estão promovendo tudo aquilo que eles consideravam tóxico e desnecessário até 5 minutos atrás, e ainda espalhando uma ******* de brinde. Ou apenas isso seria mais uma repetição de um caso clássico de hipocrisia patogênica quase borderlineana. E em meio a essa gigantesca dúvida eu fico com uma mistura dos dois. Sendo então necessário salientar que os danos ao seu psicológico causados por esse tipo de comportamento só não são maiores do que o banheiro que seria necessário para toda a sua família chorar junto de desgosto. E aí pessoal, fim do vídeo aqui. Mais uma vez eu queria agradecer por vocês terem ajudado a compartilhar o vídeo. Eu notei assim que a gente tá entre 10 e 15% a mais de views e de alcance do que o último material postado. E de fato eu fico em dívida com vocês. Eu realmente não consigo entender por que vocês gostam tanto do canal, por que vocês me ajudam tanto, mas mesmo assim, muito obrigado. E quanto ao anúncio que eu fiz no começo do vídeo sobre os vídeos e podcasts extras, vai valer a pena. Quem quiser de fato, paga 5 bonoros e tem acesso ao conteúdo exclusivo do canal, ou até pelo Apoia-se com valor um pouco mais alto, mas aí já é uma assinatura meio que vitalícia. Fica ao critério de vocês então analisar a melhor opção e decidirem o que vale mais a pena. E pra finalizar, eu tenho uma novidade que pode agradar boa parte de vocês, já que o pessoal anda reclamando muito que não recebe as notificações e eu dei meio que um jeito de mudar isso aí. E pra resolver esse problema é bem simples, vai nos links do comentário fixado, procura o meu Linktree, que além de todas as minhas redes sociais onde eu tô avisando quando os vídeos vão sair com antecedência, você também vai ter o grupo do Telegram, que lá eu vou postar assim que todos os vídeos saírem, quando eu estiver fazendo live, quando eu estiver gravando podcast, todo tipo de coisa que vocês precisam saber para acompanhar direitinho o canal e não ficar dependendo do serviço de notificação da plataforma. E não se preocupem, eu não vou spamar com todo tipo de bobagem, eu só vou avisar realmente quando eu estiver em live ou quando eu postar um vídeo, tá bom? Dá uma olhada no Seja Membro, dá uma olhada também no Apoia-se, e se alguma recompensa te interessar, a gente se vê por lá. Então é isso, eu sou o CodeHack, muitíssimo obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Que será na terça ou quarta-feira, porque eu tô conseguindo manter aquela média que eu prometi. Então ajuda a divulgar o canal para compensar as noites mal dormidas.